Olá a todos! Desde o ano passado, alguns inscritos estão me pedindo para fazer um vídeo sobre o dízimo. E como eu prometi para vocês, hoje saiu o vídeo. O vídeo de hoje foi sugerido pelo Marcelo Melo, da cidade de Araruama, e Jairo Alves Cordeiro, de Pinhais, Paraná. Hoje a chapa vai ferver. Confesso que eu não queria fazer esse vídeo, pois sei que vai gerar muita polêmica, mas meu compromisso aqui é com a verdade. Então assistam, curtam, compartilhem e já deixem seu like para nos ajudar. Mas não há nos evangelhos onde Jesus manda o povo dizimar. Mas a pessoa é abençoada de acordo com o que ela dá. É o que Jesus falou, dá e ser-vos-á dado. Isso, na verdade, essas leis só regem na terra de Israel, a terra santa. Essa história de dizer que o sujeito que não dá o dízimo está amaldiçoado, isso aí é uma invenção de quem não tem evangelho no coração. Na atual dispensação, nós não encontramos o dízimo na doutrina dos apóstolos, mas nós encontramos as ofertas, e o destino dessas ofertas não mudou muito. Os recursos continuam sendo usados para a manutenção da obra de Deus e para socorrer irmãos necessitados. O objetivo desse estudo não é o de se contrapor ao dízimo, mas de esclarecer a verdade e a forma certa de como contribuir pela graça, não por obrigação, mas sim contribuir sem constrangimento, conforme está escrito em 2 Coríntios 9:7. Um dos erros mais graves ensinados sobre o dízimo é o texto de Malaquias 13:10, ser ensinado isolado de seu contexto. A maioria dos cristãos aprenderam que o dízimo é bíblico, e que devemos dar 10% de toda a nossa renda para a igreja. Quem não paga o dízimo está roubando de Deus e está vulnerável ao devorador, que, segundo esse ensino, é o próprio diabo que vai ter legalidade para tocar na vida financeira do crente que é infiel nos dízimos. E por fim, quem não paga o dízimo é ladrão, e os ladrões não herdarão o reino dos céus. Isto é tudo que ensinam na maioria das igrejas. Mas, assista esse vídeo até o final e verá que não é bem assim. Os cristãos estão dizimando de modo errado. Para prosperar e ser bem-sucedido financeiramente, é que as pessoas dizimam. 95% das pessoas vão às igrejas em busca de solução para os seus problemas financeiros, de saúde ou emocionais. Só 5% vai em busca de conhecimento para crescimento espiritual ou para agradecer. Cuidado, tem pastor ensinando que pagar o dízimo é sagrado e, portanto, se você tiver dívidas, contas de luz e água atrasadas, não pague, mas primeiro pague o dízimo. Jesus não ensinou assim. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e, depois, vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Jesus ensinou que devemos primeiro acertar as contas, depois ofertar. As pessoas dizimam para prosperar e ser bem-sucedido financeiramente, mas você é próspero porque dá o dízimo? Ou dá o dízimo porque é próspero? O correto seria dar o dízimo porque é próspero e não dar para prosperar. Você só pode dar o que tem, e o dízimo você não dá, você devolve, e devolver significa 10% do que Deus lhe deu. Jacó não pagava, ou devolvia o dízimo, enquanto não tinha renda, mas fez um voto: se o Senhor me der. E só depois de receber, Jacó deu o dízimo conforme seu voto. O dízimo não é proteção financeira. Não é porque sou dizimista que serei bem-sucedido financeiramente em tudo e nunca vou ficar desempregado ou doente. Coisas ruins também acontecem na vida de dizimista fiel. Digo isso por experiência própria. Eu tive dificuldades financeiras, tive prejuízos. O ladrão entrou em meu escritório e me roubou computadores e impressoras. Em 2008 eu quebrei minha perna bem no dia que ia dar estudo para jovens, e eu estava com meu dízimo em dia. Quando por dificuldade financeira parei de pagar o dízimo, também aconteceu ao contrário. Coisas boas me aconteceram no período em que não paguei o dízimo. Por que você dá os dízimos? Por constrangimento, medo de roubar, ou obrigado pelas normas da igreja. Não há um só versículo no Novo Testamento
que registre a obrigatoriedade de o cristão dizimar. O cristão não é obrigado a dar o dízimo, nem por medo do devorador, ou de ser amaldiçoado, porque o dízimo é um mandamento da lei judaica. Além disso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Por outro lado, se o cristão deixa de contribuir ou diminui esta contribuição, porque descobre que não é obrigado, está agindo de má fé para com Deus. Como fez Ananias e Safira, ele deve contribuir sim e feliz porque sabe que pode fazê-lo por amor a Deus e não por imposição de homens, e segundo o que propuser em seu coração. O dízimo foi estabelecido para os judeus, não para a igreja de Jesus Cristo. Pela lei, o dízimo era destinado à tribo levítica, aos sacerdotes desta tribo. Eles recebiam e se mantinham dos dízimos, porque não tinham herança e cuidavam do templo de Deus, a casa do Senhor, para onde os dízimos eram levados. O templo foi destruído e não existem mais os sacerdotes levitas. Hoje não há mais necessidade desta tribo sacerdotal. Na lei, o dízimo era a causa principal da bênção do povo judeu e a bênção era consequência deste dízimo. A maneira certa do povo judeu contribuir na lei era dando dízimo para ser abençoado. Foi extinto o sacerdócio levítico, que era da lei, para que um outro sacerdócio fosse levantado. Segundo a graça, somos livres em tudo, inclusive na forma de contribuir. Não há limite de contribuição, é segundo o que você propõe no seu coração. Conheço algumas igrejas que não pregam a obrigatoriedade do dízimo, e, no entanto, os membros são muito abençoados financeiramente. Vou citar apenas uma delas, a Igreja Congregação Cristã no Brasil. A obrigação do dízimo não mais existe, é um preceito da lei judaica. Infelizmente, muitas igrejas têm se tornado bem parecidas com a antiga igreja romana, que usava as indulgências como fonte de lucro, induzindo os fiéis a contribuírem por medo da maldição, a comprarem sua salvação do inferno e do purgatório. Se o crente é amaldiçoado pela falta do seu dízimo, é ladrão, como pode estar liberto? Isto nos faz julgar o irmão e afirmar que o sacrifício de Cristo não foi suficiente na sua vida, como fazia a igreja romana. Devemos compreender a diferença entre contribuir em lei e contribuir em graça, para não ficarmos debaixo de maldição, e obrigados a guardar toda a lei, se escolhermos seguir um mandamento dela, como disse o apóstolo Paulo, pois quem cumpre um mandamento da lei é obrigado a guardar toda a lei. Somos servos do Senhor Jesus, não escravos de homens. E foi para a liberdade que Ele nos chamou. Para você entender melhor, usamos o seguinte exemplo: na lei, para não adulterar, o meio utilizado foi o apedrejamento. Na graça, para não adulterar, o meio utilizado foi o amor a Cristo. Na lei, para contribuir, o meio utilizado foi o medo do devorador. Na graça, para contribuir, o meio utilizado é o amor a Cristo. No adultério e na contribuição, mudou o meio, mas o objetivo foi o mesmo: não adulterar e sempre contribuir. Na graça, cada um deve contribuir segundo propôs no seu coração. Você vive debaixo da graça e não debaixo da lei. É por este motivo que se torna um erro gravíssimo o uso de Malaquias 3:10, em plena graça. Infelizmente, muitos se comportam como aqueles que queriam atirar a primeira pedra na mulher adúltera. Muitos chegam ao absurdo de constranger o irmão ou irmã, expondo a vergonha de ter o seu nome numa relação de não dizimistas pregada na porta da igreja. Quando não, tiram-lhe o ministério ou discriminam. Mas, quando é um irmão que dá um dízimo elevado, este, muitas vezes, é o mais honrado na igreja. Os conservadores do dízimo pela lei esqueceram que, tanto o dízimo como o sábado e o lavar as mãos eram tradições judaicas e não gentílicas. Só que dízimo passou a ser a única tradição judaica que o sistema religioso vem mantendo até hoje no seio da igreja gentílica. Ao invés de incentivar os cristãos, com amor, a contribuírem na casa de Deus, muitas autoridades obrigam o pagamento do dízimo, ao usarem textos do Antigo Testamento, como: repreenderei o devorador. Roubais ao Senhor nos dízimos. Que produzem temor nas pessoas e medo de maldição, porque tais autoridades dependem de altos salários pagos pelas igrejas. Estão ensinando que,
Quem não dá o dízimo ainda não é salvo e vai para o inferno. Quem não dá o dízimo está roubando e os ladrões não vão para o céu. Dessa maneira estou ensinando que a expiação não é feita pelo sangue e sim pelo pagamento do dízimo. Ninguém é salvo por pagar o dízimo. O crente é salvo pelo sacrifício de Jesus. Pregar que o crente é salvo por pagar o dízimo é heresia. É mais um erro grave. Não temos o dever de chamar de ladrão a quem Jesus libertou. Se ele contribui com 0% ou 100% é uma atitude pessoal. Ele é livre para decidir. Em Mateus 23, 23, Jesus condenou a atitude dos judeus escribas e fariseus que dizimavam até o cominho e não ofertavam seu amor ao próximo. Infelizmente, muitos cristãos têm repetido esta mesma atitude. Malaquias diz: para que haja mantimento em minha casa. Bem diferente do que vemos hoje. Os levitas não recebiam dinheiro, eles comiam das ofertas. Comiam os grãos e a carne dos animais ofertados. Os levitas não enriqueciam com os dízimos, pois o dízimo não era dinheiro. O dízimo era entregue aos levitas uma vez por ano. Abrão, Jacó davam 10% do que produzia suas lavouras durante o ano. Sabemos que no tempo de Jacó ainda não existia o templo de Jerusalém com todo o sistema religioso funcionando, nem sacerdotes e levitas. Então de que forma Jacó pagou o dízimo? Como não se pagava o dízimo em dinheiro, Jacó seguiu os costumes da época. Provavelmente, ele pagou o seu dízimo em forma de alimento. Certamente ele distribuiu aos pobres e necessitados. Esta forma prática foi a maneira de Jacó cumprir a promessa de pagar os dízimos a Deus. De separarmos o dízimo de cada uma das produções agrícolas na terra de Israel durante os anos de produção. É costume e obrigação de cada judeu separar um dízimo, um décimo do seu ganho e dar isso para a caridade. Na igreja primitiva toda a contribuição era feita unicamente através de ofertas e partilha de bens. A igreja primitiva não pregava o dízimo, mas praticava a caridade. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Jesus disse para os fariseus que eles deveriam praticar o dízimo, e não desprezar o mais importante da lei. O que seria o mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Jesus disse que essas três coisas são mais importantes que o dízimo. Dízimo é alimento para alimentar os pobres, e não dinheiro. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Muitos usam Mateus 23 e 23, para dizer que Jesus mandou pagar o dízimo. Jesus não está mandando dar. Ele estava repreendendo escribas e fariseus, que já eram dizimistas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dizimais hortelã, o endro e o cominho, e tendes omitido o mais importante. O que é mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Este versículo não é um mandamento, é uma repreensão de Jesus aos fariseus. Esse é o único versículo que Jesus menciona o dízimo, e foi para repreender os líderes religiosos da época. O devorador não é o diabo. O devorador de Malaquias 3, 10, era este inseto aí. O gafanhoto, ele que consumia o fruto da terra e a vide do campo. Se seu pastor lhe ensinar que o devorador é Satanás, corrija ele. O devorador é o gafanhoto. Quem é o ladrão mencionado em Malaquias? Os verdadeiros roubadores a qual Malaquias se refere eram os sacerdotes. Eles estavam roubando das viúvas e dos órfãos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas, então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva,
que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Deus determinou que os dízimos eram para sustentar os que não tinham condições, as viúvas, órfãos, os estrangeiros, e também os levitas que separavam os dízimos dos alimentos. O trabalho dos levitas era separar grãos, animais, aves. Infelizmente, hoje os pobres, as viúvas e órfãos não comem mais dos dízimos, pois estão usando o dízimo para a construção de templos magníficos, compra de redes de TV e para pagar altos salários de pastores presidentes de grandes denominações. Embora seja verdade que a lei do dízimo foi estabelecida para os judeus, não para a Igreja de Jesus Cristo ou crentes da Nova Aliança. Isso, na verdade, essas leis só regem na terra de Israel, a Terra Santa. O dízimo é sem dúvidas uma lei para suprir a necessidade de seu povo. E se hoje o dízimo fosse usado e administrado de forma correta, para a caridade, certamente os cristãos seriam muito mais abençoados. Aquele que dá ao pobre enriquecerá, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Você aprendeu alguma coisa com esse estudo? Conte nos comentários aí embaixo. E não se esqueça de compartilhar e deixar seu like.